Por isso é que um professor de matemática, o professor Henrique Oliveira, disse: a matriz de risco, tal como foi desenhada, tem lacunas graves. É professor de técnico de matemática. O que é que acontece agora? De repente, e vamos ver a situação em 31 de maio, atualmente, na matriz de risco, vê-se que o tal sinal já está claramente em cima do amarelo. Sim. E há zonas do país, por exemplo, o Algarve, chegou a estar no vermelho. Ora, se esta matriz fosse para ser levada a sério, como o Governo, aliás, disse no dia 11 de março, a partir do momento em que entra no amarelo, recua-se. Porquê? Porque, de facto, há uma situação de risco elevado. Quando chegar ao vermelho, então é o confinamento total. Ora bem, dizem os especialistas, não sei se felizes com isso, é que daqui ao máximo de 2 meses estamos no vermelho. Isto é, quando já está praticamente o país todo vacinado, com imunidade de grupo, mete-se toda a gente em casa. E o que é que acha que o Governo fará na altura? Agora, isso é que é a grande questão. Terá de ser consequente ou não? O Governo está metido num molho de brócolis. É porque esta é uma decisão política. Claro, mas está metido entre o Presidente da República, que sensatamente está a dizer o que é óbvio, mas é óbvio desde março. E os epidemiologistas, agora vimos esta senhora a dizer que a matriz de risco é ótima, que deve ser mantida, e a fazer mais matriz de risco para complicar ainda mais a realidade, sem perceber que já ninguém leva a sério isto. Portanto, há uns a lutarem com unhas e dentes para preservar o quadrado mágico. E outros, como eu, que lutamos com unhas e dentes para acabar com esta fantasia. Repare, como é que estamos no dia 1 de junho? Em primeiro lugar, em todo o país, lembro a quem não saiba, talvez algum epidemiologista não saiba, nós somos 10 milhões e 200 mil pessoas em Portugal. Há 268 pessoas internadas. E dessas, há 50 que estão nos cuidados intensivos. Mais de 3,9 milhões de pessoas, todos praticamente os grupos de risco estão vacinados, com uma dose pelo menos. E há quase 2 milhões, como aqui diziam, que têm as 2 doses. Só há 22.700 portugueses infectados, mas praticamente infectados com, às vezes, nem sabem, com uma dor de cabeça ou nem isso. Ora bem, esses 22.700, desses 22.700, só 1% deles é que está infectado com necessidade de ir para o hospital. Eu fiz as contas, sabe que estes que estão nos hospitais respondem, veja lá, 0,00003% dos portugueses. Portanto, por causa disto e nesta situação, está-se a querer manter uma situação cujo efeito é meter-nos todos em casa à força e ninguém respeitar. Repare, em abril morreram, se pelas minhas contas posso estar errado, cerca de 130 pessoas. Felizmente, em maio, morreram só cerca de 50 pessoas. É perante esta realidade que alguns os epidemiologistas, que fazem a chuva e o bom tempo neste país, e a Ministra da Saúde com eles, segundo parece, não querem seguir o conselho muito sensato do Presidente da República. Mas o que é que sugere que o Governo faça? A única coisa que eu acho que o Governo Ou deve... é consequente ou não é consequente. O Governo tem de fazer é dizer, acabou, estamos numa nova fase. Não vão dizer que aquilo era um disparate, claro, mas aquilo que foi dado foi muito útil, fantástico, não custa nada dizer mentiras, os governos dizem tantas. Portanto, sim senhora, foi muito útil, mas agora já não se aplica. Nós agora já estamos numa nova realidade. 2 meses e meio depois, ou mais 2 meses Mas se é tão óbvio, porquê é que hesita? Porque têm medo dos efeitos, porque se eles meterem tudo dentro de casa, ninguém perde eleições com isso. Mas se houver o aumento das infecções, os portugueses queixam-se. Repare, fez-se uma sondagem, eu não sei o rigor científico, mas 56% dos portugueses são favoráveis a todas as cautelas, mesmo com isso se lixa a saúde mental, a liberdade, a economia e o emprego. Porque a maior parte destas pessoas não estão muito chateadas por estar em casa. Porque estão a ganhar e trabalhando menos. Algumas? Não estou a dizer, claro, algumas, mas há suficientes que estão assim. Portanto, o que eu estou a dizer é que o Governo tem de governar. E, portanto, ele agora está entalado, porque até aqui o Presidente da República era mais assustado que o Governo. Agora o Presidente da República é muito menos assustado. E veio para o público dizer isto. O país está farto disto. Já ninguém liga nada a isto. Portanto, não haver propostas sensatas dá o que eu chamo a explosão do quadrado. E a explosão do quadrado foi o que aconteceu agora com a história. Pois, são os tais sinais contraditórios entre aquilo que se permite a uns e não se permite a outros. Claro, repare, o que se passou no Sporting, o que se passou na Champions, o que se passou agora no Aroca, o que se passou na Amadora,
O que se passa um pouco por todo o lado é que nós temos regras ultra rigorosas, mas basta que sejam mais de 50 pessoas a quebrá-las para já ninguém fazer nada. Como eu dizia na semana passada, a força da lei aplica sobre as famílias que vão à praia, o velhinho que não levou a máscara, 3 miúdos que vão a conversar e não estão a 2 metros uns dos outros, porque punir esses é fácil. No fundo, a opção do governo tem de ser ou mantém o estúpido quadrado, ou acabam com isto. É preciso que haja normas e regras sensatas e essas têm de ser respeitadas, porque a pior coisa que há para criar normas numa sociedade é quando quem as cria não acredita nelas. Quem as sofre também não acredita nelas. E percebeu-se que se forem mais de 100 pessoas aos gritos, já ninguém chega a atacá-los. Mas essa permissividade, chamemos-lhe assim, revela o quê? Falta de autoridade ou falta de coragem? É falta de coragem, é falta de autoridade, cansaço do governo, é o caos implantado. Hoje em dia está criada em Portugal uma situação de caos absoluto. E o caos é a falta de ordem. O caos é, nos dias, as pessoas podem pagar uma multa de 2.000 euros porque estão sentados na praia a menos de 2 metros uma da outra, e no outro dia um conjunto de grunhos andam aos saltos uns com os outros, como viu no Porto, e não lhes acontece nada, porque até aí havia ordens para não os provocar. Portanto, o grande segredo agora é 200 bêbados vão para o meio da rua aos gritos e ninguém lhes faz nada. Portanto, um sistema que funciona assim é um sistema errado. Por isso, o Pinto da Costa, que não é padre da minha freguesia, há que dizer, ele não santo da minha devoção, mas disse melhor do que qualquer líder da oposição. Deixava um conselho ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Demita-os. E se não for capaz, demita-se o senhor. Porque é absurdo, ele tem toda a razão. Então pode vir cá as Champions e todos os adeptos e não pode haver futebol português. Então o Primeiro-Ministro tem a vergonha de vir dizer nós prevíamos isto numa altura em que as fronteiras não estavam abertas. Então ele não sabia que as fronteiras foram abertas, não teve tempo para definir uma regra que não deixasse as pessoas juntarem. E houve também a famosa questão da bolha, não é? A bolha é uma afinal havia bolha, não havia bolha, havia bolha para uns, não havia para outros. Há uma coisa chamada novilíngua, que é uma coisa inventada por Orwell para dizer mal dos totalitários. Mas às vezes o António Costa parece um cultor da novilíngua. Nem tudo foi perfeito. Nem tudo foi perfeito. Nem tudo correu bem. Mas nem tudo correu bem, sim. Então, a diretora-geral veio dizer, como ela sempre fala, desde o princípio, geralmente diz disparates e pouco mais. Ela veio dizer, não, aquilo correu muito bem, para o que seria de esperar, correu muito bem. Ou a Ministra da Saúde a dizer que não deixemos que seja um mau exemplo a dar o exemplo. Agora, claro, o que é que isto tem? Tem como resultado que eu vi no Eurobarómetro, apareceu, e agora vai aparecer em vossas casas, perguntaram aos 27 países da Europa, às pessoas, como é que eles, que se tinham ou não tinham dificuldades em compreender e em achar úteis as regras do confinamento. Ora, Portugal, que é o que está em baixo, é o pior de todos na confiança com as regras e em achar que essas regras sejam úteis. Nós somos o país da Europa que menos acreditamos no confinamento e que menos acreditamos que isto é útil. O que não quer dizer que e onde é que fica aqueles 56% dos portugueses favoráveis a o que não quer dizer que as pessoas não queiram, apesar de tudo, ficar em casa ou que os outros fiquem e eles fazem dão as suas escapadinhas quando lhes apetece. Repare, parece contraditório com isto. Países em que as pessoas acreditam muito mais naquilo estão a ter problemas gravíssimos de desobediência civil. Portugal não tem porquê. Portugal, graças a Deus, por um aspecto, é um país muito conservador, atento, vulnerador e obrigado, como se dizia antigamente. É um país muito cauteloso, é um país que tem medo de tudo, é um país que não enfrenta os poderosos, é um país que se cala, que protesta baixinho, que contorna as leis. Porque senão, com este estado de coisas, devia haver manifestações de desobediência civil em todo lado. O que me espanta é o nosso sangue tão pouco. Mas aí faz uma clara diferença entre a desobediência civil e as manifestações de negacionistas. Não tem nada a ver com negacionismo. Ou seja, eu dou com toda a franqueza, não há pessoa mais cautelosa durante este tempo todo do que eu. Agora, eu hoje em dia, com todas as cautelas, faço uma vida perfeitamente normal. Voltei a jantar à casa dos meus filhos, e ver os meus netos, e ontem estive nos anos de um deles. Portanto, nós temos de voltar a viver, as empresas e as pessoas, psicologicamente, as pessoas enlouquecem a viver assim. E estes senhores epidemiologistas só veem a porcaria da epidemia e não veem mais nada. E estão a condicionar o governo, que não tem coragem, vamos ver se a tem amanhã, Deus queira que sim,
Porque o Presidente da República teve coragem. Mas qual pode ser agora o papel do Presidente da República? Agora, repare, Depois dos alertas que deixou, da crítica que fez, ele disse não é? duas coisas e merece respeito. Tem de se ter noção do exemplo que se dá. E quando se diz que os adeptos vêm em bolha, é porque vêm em bolha, senão não se diz. Mas o Presidente da República, se há defeito que ele não tem, ou qualidade como queira, é ser ingênuo ou ser tonto. Ele sabia, obviamente, que isto ia acontecer. Ele é um grande jogador de xadrez político. Ele vê as coisas 4 meses à nossa frente. Ele, portanto, está preocupadíssimo que quando a tal desobediência civil começar, quando as pessoas começarem a revoltar-se, ele vá pelo cano. E, portanto, ele agora está a querer marcar-se. Ele antecipa o que aí vem. E era bom que o Governo, eu não quero mal nenhum ao Governo nisto, eu quero é bem, porque quero que eles ponham isto a funcionar. E, portanto, de facto, o Presidente da República tem de fazer alguma coisa, porque não basta dizer estas coisas, como diria o Sérgio Godinho, soube-me a pouco. E eu gostaria que um dia eu pudesse dizer soube-me a tanto, mas não parece. Mas soube-me a tanto seria o quê? Seria acabar com o quadrado mágico, seria estabelecer regras muito menos rigorosas, mas para serem cumpridas. Usando o seu poder de influência, porque não tem poder executivo. É o que eu estou aqui a fazer. É o que eu estou aqui a fazer. Portanto, enquanto me deixam, por qualquer dia, vamos lá isso a seguir, mas convencer o Governo a fazer... Qualquer dia os senhores vão receber aqui uma notícia, fim da autoridade da regulação da comunicação social, a proibir meter o programa. Vai ver, pela lei, você não viu, lá falaremos dela. Sim, eu sei, mas o Presidente da República poderia ir mais longe? Tem de ir mais longe. Ele foi eleito recentemente. De influência ele poderia exercer sobre o Governo para que se mudasse este status quo? Ele tem de dizer ao António Costa o seguinte: ou você muda estes ministros a curto prazo, ou você muda as regras que vai aplicar, ou eu vou dizer publicamente, convoco uma conferência de imprensa ou dou uma entrevista à televisão e vou dizer isto tudo que lhe estou a dizer. Mas isso não faz muito o estilo do Presidente da República. Pois é, mas era bom começar-se a fazer, senão é capaz de ir pelo cano também a seguir. E arriscar uma crise política. Mas se ele tem se o Costa tiver o sossego de dizer, olha, eu tive de fazer que foi o Presidente que mandou. O Costa faz, porque o Costa também concorda com isto. O Costa nunca foi o radical das cautelas. Agora, ele tem de se apoiar no Presidente da República para melhorar as coisas. Deus queira que ele diga a culpa é do Presidente da República. Eu estou aqui a bater-lhes palmas aos dois. Sendo que